www.diariodemaringá.com.br, a informação com responsabilidade. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal que está cumprindo seu 8º mandato, o economista, professor, teve a sua atuação política na nossa região também, da AMUSEP, mas ele é de Cambé, foi vereador, foi prefeito, tem uma história já na política, Raul, há 40 anos, né? No mínimo. Exatamente. Tudo bem? Bom dia, uma alegria muito grande falar com vocês do Diário, sempre aí atuante, sempre presente no dia a dia da nossa região e do nosso estado, Paraná. Raul, tem se falado muito a respeito da reforma tributária, é algo necessário ao nosso país. Por outro lado, nesses dias a gente percebe que ainda há muita discussão, o que eu ganho, o que eu vou perder, alguns setores acreditam que vão ganhar, outros acham que vão perder, e tem também alguns políticos que, sem nenhuma observação aos setores, eles são contra por ser contra. Afinal de contas, a reforma tributária vem para melhorar a vida do cidadão ou é algo que vem, mais uma vez, trazer mais impostos para toda a população? Olha, você tem imposto bom e ruim. Claro, ninguém gosta de pagar imposto, senão não precisaria chamar impostos, né? Imposição. Sim. Portanto, o modelo tributário brasileiro atual, que tem mais de 50 anos, é o pior sistema tributário do planeta Terra. Isso é medido anualmente pelo Banco Mundial e por outras instituições de renome, que consideram o sistema brasileiro o 184º pior sistema tributário do mundo. Ou seja, em 190 países, o Brasil está em 184 pior. E isso acaba tirando a competitividade do Brasil, e no ranking mundial de economias modernas, o Brasil está em 125, pior ambiente de negócio. Ou seja, ora, como é que pode? Um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, tem o 5º maior território do mundo, a 6ª, 7ª maior população do mundo, tem as maiores riquezas naturais, né? Produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas, tem superávit da balança comercial. Como é que pode esse país não crescer e não prosperar como prosperaram e cresceram os tigres asiáticos e os países do primeiro mundo? Por que o Brasil ainda é um país atrasado economicamente? Na raiz do problema, lá buscando, né, pesquisando por muitas décadas, descobrimos que o maior problema é o sistema tributário, que é o nó, que dá o nó na economia brasileira. Ele é o mais ineficiente, o mais caótico, mais inadequado, mais injusto. Então, ele tem a capacidade, ao mesmo tempo, de matar as empresas, mata os negócios, mata a concorrência entre as empresas, tira a competitividade do Brasil para com o resto do mundo, mata os empregos. O Brasil hoje tem quase 30 milhões de desempregados, subempregados e desalentados, segundo o IBGE, mata o salário líquido dos trabalhadores, né? Para cada R$1.000 que o trabalhador leva para casa, ele custa R$2.000 para a empresa. Mata, então, o salário do trabalhador e mata o poder de compra das famílias, com uma sobrecarga de impostos que, além do trabalhador, do cidadão brasileiro, classe média, ter que pagar o imposto recolhido, paga também a guerra fiscal, paga também a inadimplência e paga o custo burocrático. Porque, como é sabido, quem paga os impostos são os consumidores, são as famílias brasileiras, não são as empresas. As empresas são meras repassadoras de impostos. Por isso, não adianta ficar falando, meu setor Y, X, Z. Não existe meu setor. Na economia brasileira só existe a economia brasileira. Todos os setores são parte integrante da economia brasileira. Então, como é que é dividida a economia? Primária, toda a atividade rural; secundária, toda a atividade de manufatura industrial, né? E a terciária, que é a prestação de serviço e o comércio. Então, esses três setores estão interligados. Um não existe sem o outro e o outro não existe sem um. Então, é preciso compreender
que, quando se fala em tributação, eu tenho que tributar toda a economia isonomicamente. Quando eu tributo diretamente os bens e o serviço, eu estou criando uma injustiça para com o consumidor, né? Para o consumidor brasileiro, principalmente os consumidores de classe média para baixo, que são os que mais pagam impostos no Brasil. Então, portanto, quero deixar claro inicialmente que nós temos que reconstruir o sistema tributário para reconstruir a economia brasileira de mercado. O Brasil não tem um capitalismo de verdade, é um capitalismo selvagem, predatório, é a lei da selva, só os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são oprimidos ou liquidados na economia de mercado. Então, o Brasil precisa fazer aí uma reforma liberal como a que nós estamos fazendo. A reforma tributária capitalista liberal para estabelecer a livre concorrência, a justa concorrência e cobrar menos impostos da população brasileira, tirando as mamatas que tem aí pelo meio do caminho, que favorece alguns grupos de empresas em prejuízo do conjunto da população brasileira. Existe muita dúvida se o consumidor vai pagar mais nos alimentos. Há essa possibilidade? Não, o consumidor vai pagar menos no conjunto. Hoje, o consumidor, desses 5 impostos que nós estamos tratando, o ISS, o ICMS, vira IBS. O IPI e o PIS/COFINS vira CBS. Mas a cobrança será única, uma lei única, nacional, destino. Quando nós implantarmos o IVA brasileiro, que é Imposto de Valor Agregado, IBS e CBS, imediatamente acaba a guerra fiscal. Essa guerra que tem entre os estados, entre os municípios, as renúncias fiscais, zera a inadimplência, combate a sonegação e quase zera o custo burocrático. Por que vai acontecer isso? Porque num IVA internacional que existe em 174 países do mundo, já há muitos e muitos e muitos anos, não tem guerra fiscal, não tem incentivo fiscal, não tem inadimplência, não tem custo burocrático. Ao eliminar esses custos, nós estaremos eliminando de 20% a 30% das alíquotas que são cobradas hoje dos consumidores. Num conjunto de, digamos, de 100 mil itens que as famílias brasileiras consomem, né, nós temos que dar o tratamento isonômico para todos esses itens e subitens da economia. Se você der privilégio para 10 mil itens, você tem que levantar a alíquota de 90. Então, quanto mais isonômica for a alíquota, geral, comum, padrão para todos, melhora o sistema. Segundo, esse novo modelo nosso de cobrança vai ser eletrônica, em tempo real. Vai ser no ato do pagamento da compra. Então, todas as vezes que houver um pagamento de uma compra em qualquer elo da cadeia, e principalmente para os consumidores, o dinheiro do imposto fica retido. Nesse momento, apartilhado, a empresa recebe o preço do produto, da venda dele, e o governo, os fiscos, recebem o imposto separado. E, nesse momento, vai haver a partilha. Primeiro, devolve os créditos da cadeia produtiva. Segundo, devolve dinheiro para a União, Estados e Municípios e dá o dinheiro também para as famílias de baixa renda, que vai ser devolvido através da nota fiscal eletrônica, que cada família vai acumular com o seu CPF, que nós estamos chamando de cashback, que é devolução de dinheiro também para baixa renda. Com isso, nós vamos ter o mais moderno e tecnológico sistema de cobrança de impostos do mundo. Por isso que não haverá aumento de carga tributária, ao contrário, haverá redução. Maurício, você comenta muito também, tem um certo medo do caso dos municípios e também dos estados ficarem refém, no caso do governo federal. E saiu, inclusive, alguns grupos da tia do WhatsApp que, dessa vez, estão instalando o comunismo porque aquele que não for a favor do presidente atual vai ter dificuldade para ter recursos. Há essa possibilidade ou não? Nenhuma, zero. O município e os estados, assim como a União, vão receber no mesmo momento o imposto eletronicamente. Se o empresário não vai pôr a mão no imposto para arrecadar e pagar o imposto, o governo federal, estados e municípios também não. Vai ser uma partilha totalmente automática. Então, isso é uma narrativa esdrúxula
que estão tentando politizar uma reforma técnica. Como é que funcionará o sistema de partilha automático? É como o sistema bancário, você deposita e você saca, e essa informação do depósito e do saque vai para a central que administra os depósitos e saque dos bancos, nas nuvens, e eletronicamente você olha na tua conta corrente, você está no azul, está no vermelho. Da mesma maneira, o sistema de pagamento, recolhimento e transferência dos impostos para o rateio da União, Estados e Municípios será em tempo real, ou seja, o dinheiro entra, o dinheiro é partilhado automaticamente, sem passar pelas mãos de ninguém. Então, isso derruba aí mais uma narrativa idiota que colocaram sobre a população brasileira. Tem muitos farsantes, né? Muita gente querendo enganar os outros, pregando mentiras, né? Meias mentiras, fazendo com que leve a população a uma suspeita de que haverá alguma manipulação dessa arrecadação. Não, não haverá. Aqui quem está falando é quem fez o Super Simples e o MEI. Vocês não gostaram do Super Simples, do MEI, que eu fiz? Já tem 16 anos. O que faz o Super Simples? Recolhe todo o dinheiro da União, Estados e Municípios no boleto do pagamento do Simples, recolhe, vai para o Sistema Nacional e ele automaticamente devolve para o município, para o Estado da União. Já é feito isso. Então, quem está falando está procurando agitar, fazer um tipo de terrorismo tributário, um terrorismo ideológico que não existe nesta matéria. Eu, por exemplo, sou um homem de centro, né? Uma pessoa que sempre teve uma conduta política centrada e nunca não tenho nada a ver com o atual governo. Eu só estou fazendo a reforma porque também ela é o meu projeto que eu defendo há mais de 30 anos, né? Então, a reforma é boa para todos. O Raul, no caso, os produtores rurais, o agronegócio, os prestadores de serviços, vão pagar mais impostos ou não? Não, eles não vão pagar nenhum imposto, nada, zero. Pelo contrário, o agricultor brasileiro, hoje, com o atual sistema, é o que mais é prejudicado no Brasil. O produtor rural brasileiro, quando ele produz, para produzir a sua safra, o seu produto, e vender, quando ele produz e vende, ele consome muitos bens e serviços. E esse imposto que ele pagou, né, ele não recebe de volta. O município não devolve o ISS para ele, os estados não devolvem o ICMS para ele e o governo federal não devolve o IPI e o PIS/COFINS. Nesse novo modelo, que vai substituir esses 5 impostos, o agricultor vai ganhar muito. Na média, um agricultor tem para receber de impostos acumulados na sua produção na ordem de até 12% do seu faturamento. Se ele faturou 1 milhão, ele tem 120 mil em impostos a receber. E hoje ele não recebe. Nesse modelo ele vai receber porque o IVA é o imposto vencedor no mundo e recomendado pela OCDE e por todas as instituições do mundo, porque ele deixa neutra a cadeia produtiva. Então, o agricultor vai receber de volta o imposto, a indústria também, o comércio, o varejista também, o prestador de serviço também. Ou seja, o imposto será neutro na cadeia produtiva, para o prestador de serviço, para todas as atividades, profissionais liberais, etc. E quem é que paga esse imposto? É o consumidor final. Quem já paga hoje, ele paga com muita gordura e amanhã ele vai pagar sem gordura. É como você levar, né, 1 quilo de carne para casa e tenha 30% de gordura. Você vai ter que tirar essa gordura para comer a carne. Nesse caso, o consumidor brasileiro só vai pagar a carne sem a gordura, ou seja, vai tirar de 20% a 30% de alíquota que estão sobre os preços dos bens e serviços embutidos, escondidos lá, que o consumidor, a família brasileira, pagam nas suas compras. Então, essa é a grande sacada, essa é a grande conquista da reforma tributária, a diminuição da carga tributária geral para todas as famílias brasileiras. E isso vai desonerar as empresas, vai aumentar a competitividade entre elas, né? Acaba com
o planejamento fiscal e acaba com a esperteza concorrencial entre as empresas, onde o mais esperto sobrevive, aquele que não recolhe nada, que declara não recolhe, aquele que sonega, aquele que tem incentivo fiscal. Então, esta etapa vai ser eliminada da economia de mercado brasileiro e aí sim vamos ter uma economia liberal de concorrência transparente e plena, que vai ser favorável a todos os negócios e principalmente aos pequenos e médios negócios do nosso país. Então, o agricultor vai ser muito favorecido e todos os elos da cadeia vão ser muito favorecidos, porque com esse dinheiro que as famílias brasileiras, consumidoras, deixam de gastar com os impostos que não chegam nos cofres da União, Estados e municípios, eles vão comprar mais bens e serviços. Com isso, eles vão ativar a economia, e o Brasil vai voltar a crescer e prosperar, como cresce hoje os tigres asiáticos. Fala-se também que foi uma reforma que foi, no caso, feita a toque de caixa. Por outro lado, nós percebemos que a Confederação Nacional da Agricultura aprovou a reforma, a Confederação Nacional da Indústria, também os setores da educação têm aprovado a reforma tributária. Ela foi ou não feita a toque de caixa? Setores foram consultados, Raul? Todos os setores, por décadas. Só eu tenho mais de 500 palestras, mais de 2.000 entrevistas sobre essa matéria nos últimos 30 anos. O mais antigo projeto em tramitação que tinha era o meu, de 91, já tem 32 anos. Então, isso é mais um fake, né, tributário que esparramaram, que foi feita a toque de caixa. O presidente da Câmara e do Senado, quando eles se reelegeram no começo do ano, a principal promessa de campanha da reeleição deles era fazer a reforma tributária. A mesma promessa era de todos os candidatos a presidente da República, todos eles prometeram fazer a reforma tributária. Então, o que está acontecendo está se cumprindo o que foi prometido. E eu, por exemplo, que sempre defendia a reforma tributária, há muitos anos a proposta é exatamente a mesma que venho defendendo há 30 anos, a criação do Imposto Único Nacional, destino alíquota por fora. Cobrança eletrônica em tempo real, que vai acabar com a guerra fiscal, acaba com a inadimplência, acaba com o custo burocrático e esmaga a sonegação, porque vai ser tudo controlado eletronicamente. Raul, tirando aí as dúvidas a respeito da reforma tributária, nós estamos conversando hoje, num sábado, às 11h19, no dia 15 de julho. Bom, praticamente aí um pouco mais de 6 meses do atual governo. Vamos esquecer de direita, de esquerda, de centro. Vamos falar um pouquinho não, a gente já vem conversando a respeito de economia. As medidas que foram tomadas até agora pela atual gestão do país, está no caminho certo ou ainda há aquela preocupação que a economia pode estagnar e assim por diante? Não, assim como vinha no governo passado, a economia está estabilizada. Ela só não cresce porque o Brasil está amarrado ao pior sistema tributário do mundo. Há outro empecilho também, agora nos últimos meses, que é a taxa de juros do Banco Central. Ela está muito elevada, a inflação brasileira recuou bastante, está bem baixa, e hoje o Brasil tem a maior taxa de juro primário do mundo. Então, isso não é correto, o Banco Central tem que diminuir a taxa de juro primária, porque o Brasil sempre honrou os compromissos da sua dívida interna e externa. Então, ele tem estabilidade. Quer dizer, esse não é o governo dos meus sonhos, né? E o anterior também não foi dos meus sonhos. Mas é o que eles têm capacidade de fazer, está tocando a economia da melhor maneira que pode ser feita, e o próprio mercado está aceitando bem essas medidas. Claro que eu gostaria de ter muito mais medidas reformistas, estruturantes para o nosso país, né? Mas esse é um desejo meu e de muitos como eu, que queriam uma economia melhor. Independentemente do governo que nós temos, o Congresso Nacional, que é um dos 3 poderes da República, tem mostrado a sua força, tem mostrado o seu trabalho, que é, entre os projetos, né,
além de ter que fiscalizar o governo, fazer boas leis, já aprovou a Câmara a reforma tributária, que é a mãe de todas as reformas, a mais importante delas. E é isso que eu estou ajudando a fazer nesse momento. Alguns curiosos, eles dizem o seguinte, vai baixar a taxa de juros. Nós vamos ter inflação, consumismo, vai faltar dinheiro. Quais as consequências da taxa de juros alta neste momento e quais as consequências se elas realmente baixarem? A taxa de juros primária, Selic, diz respeito ao governo. É quanto que o governo paga de juro para aqueles que financiam a dívida pública do governo federal e dos estados e municípios. Porque a dívida que o governo rola é de mais de 6 trilhões. A maior parte pertence ao governo federal e uma parte aos estados e aos municípios. Quanto maior for essa taxa, mais dinheiro público sai do cofre da União, estados e municípios. Ou seja, taxa de juros elevada em 13%, significa pagar o dobro da taxa de juros média internacional. Então, essa taxa de juros poderia estar sendo economizada para pôr mais dinheiro na educação, na saúde, na assistência social e na aposentadoria, né, dos brasileiros. Raul, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diário de Maringá, num sábado. O senhor poderia estar aí descansando, mas preferiu nos conceder essa entrevista para que pudesse tirar algumas dúvidas dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou deixar alguma mensagem para aqueles que ainda não acreditam ou para aqueles que simplesmente, olha, eu sou contra a reforma tributária porque questão de, vamos supor, política apenas, ou só falar para uma quantidade de pessoas que interessa. O que o senhor poderia falar sobre isso? Bom, o que eu posso dizer é assim, eu, graças a Deus, adquiri credibilidade, né, perante a população brasileira e paranaense, porque sou um economista, tributarista, metade político e metade técnico. Quando tem que punir, eu puno. Tanto é verdade que eu liderei o impeachment da presidente Dilma, eu liderei o impeachment do presidente Collor, né? Ajudei a liderar a cassação de mais de 20 deputados federais. Então, a minha posição, agora, nesse momento, que eu voltei ao Congresso Nacional há um mês, é de liderar o processo de reformas estruturantes do Brasil. Então, eu sou um social-democrata liberal cristão, sou de centro, sou a favor, sou um temente a Deus, um servo de Deus, defendo a família, né, em primeiro lugar, tudo que diz respeito à família, defendo a vida, da concepção à morte, defendo os valores da família, sou um patriota, sou uma pessoa que foi servir ao Exército com 18 anos e saí como cabo, né, da reserva do Exército Brasileiro, e sou um homem público de 50 anos de vida pública. Então, para se acreditar num vídeo, numa mensagem, é preciso saber quem está dando esta mensagem. Eu fiz o simples, super simples. Fiz a lei de exportação, a lei de sociedade anônima, a primeira lei de transparência de contas públicas do Brasil. Então, eu tenho credibilidade para dizer, né, se está correto ou não está correto. Há muita gente aí falando o que não sabe, ou seja, sabe pela metade e não sabe o todo. Quando se faz a conta do que está acontecendo na reforma tributária, precisa saber o inteiro teor. Quanto que se arrecada anualmente nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, qual é o tipo de imposto que está recolhendo, como que se paga, qual é a sonegação, quanto que tem de incentivos fiscais, quanto tem de inadimplência, quanto tem de custo burocrático, quanto tem de sonegação. Todos esses elementos não estão sendo considerados por esses, vamos dizer assim, youtubers, né, que fazem fake news aí toda hora. Aí vem um cara vestido de advogado, dali a pouco vem um cara vestido de médico, dali a pouco vem um chinês falando que vai... Então, é muito estranho para mim tudo isso, ver pessoas que
não sabe o inteiro teor, ficar falando de matérias e levando má informação para a população brasileira. Então, eu estou aqui, sou um apenas, mas tem muita gente como eu tentando, né, ajudar a esclarecer a população brasileira do que está acontecendo, né? Se alguém está contente com o atual sistema tributário, com a sonegação, com a inadimplência, com tudo que ocorre no Brasil, com a falta de crescimento, eu não sou eu. Então, essas pessoas que estão defendendo o atual modelo querem deixar as coisas do jeito que estão, porque estão provavelmente ganhando muito dinheiro nas costas dos trabalhadores do povo brasileiro, não é? Então, é preciso deixar bem claro que nós buscamos justiça fiscal, né, a fazer com que as empresas possam crescer, gerar mais emprego, milhões de novos empregos por ano, e que seja benéfico para todos, e principalmente para a população brasileira e para o nosso amado Brasil. Muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana, que Deus os abençoe abundantemente. Nós falamos com Luiz Carlos Raul, economista, cumpre o seu mandato como deputado federal, o 8º mandato. www.odiariodemaringá.com.br, a informação com responsabilidade.